Qual o seu interesse em Jesus? Comentário de Mário Persona. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Marcos 9, de 30 a 31. Havia coisas que ele queria confidenciar aos discípulos e não à multidão. Esta multidão estava mais interessada em sinais, milagres e abundância de pão. Como diz Jesus, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 6, 26 e João 2, 23 a 25. Se você se impressiona com multidões, promessas de prosperidade e milagres, ainda não entendeu que é com Cristo e com o seu sacrifício que deveria se ocupar, pois é com isso que os salvos se ocuparão nos céus. Um pouco antes, Jesus tinha levado Pedro, Tiago e João ao monte para que testemunhassem de uma visão do reino em glória. Ali, as suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Marcos 9, de 3 a 4. Felizmente, Lucas nos revela de que falavam naquele cenário de glória. Mas os 3 discípulos estavam com tanto sono que devem ter perdido essa parte da conversa. Moisés e Elias apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Lucas 9, de 30 a 32. A partida de Jesus significava sua morte, prestes a ocorrer. É esta a importante mensagem que Jesus quer entregar aos discípulos agora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Marcos 9, 31. Será que o seu interesse neste Cristo ou é em um Jesus, entre aspas, vendido pelos pregadores de prosperidade como se fosse uma espécie de talismã que oferece meras vantagens terrenas? Na eternidade, todos admirarão o Cordeiro como tendo sido morto. Apocalipse 5, 6. E você, qual é o seu interesse em Jesus? Jesus diz: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Marcos 9, 31. O seu sacrifício era o tema da conversa com Moisés e Elias no monte. Os discípulos continuam sem entender, mesmo sendo judeus e criados numa religião que tinha como tema central o sacrifício de um cordeiro inocente para livrar o povo da escravidão e da morte. Antes de libertar os israelitas da escravidão do Egito, o Senhor havia ordenado que cada família sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nos batentes da porta. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Êxodo 12, versículo 13. Da palavra passarei, vinha o termo Páscoa, cujo sentido era o de poupar da morte os que tivessem sido assinalados com o sangue de um cordeiro sacrificado. Todo judeu sabia disso desde a mais tenra infância. No entanto, os discípulos aqui ignoram o que Jesus lhes diz, mesmo que 2 deles, originalmente discípulos de João Batista, estivessem com João quando este viu Jesus passando e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. João, capítulo 1, versículos 35 a 37. João Batista indicava que o verdadeiro Cordeiro seria aquele homem, o Filho de Deus.
Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveria: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. No Egito, o Senhor instituiu uma festa para comemorar aquele livramento, dizendo assim: quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Êxodo 12, de 25 a 27. Dali em diante, você encontra a Páscoa no Novo Testamento sempre chamada de Páscoa do Senhor. Mas se você prestar atenção, nos evangelhos ela não é chamada assim. Ela é chamada de Páscoa dos judeus, não do Senhor. O que era para ser do Senhor, eles transformaram em algo deles próprios. Não existe uma Páscoa para a igreja, porque Cristo é a nossa Páscoa. Para a igreja, Jesus revelou a Paulo o memorial da ceia do Senhor, para anunciarmos a morte do Senhor até que ele venha. Mas a cristandade dividida acabou numa condição tão deplorável quanto a dos judeus. E hoje, cada um come a sua própria ceia. 1 Coríntios 11, de 20 a 21. Depois de Jesus falar aos discípulos de sua morte e ressurreição, que estavam prestes a acontecer, eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho, mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Marcos 9, 32 a 34. Eu fui convidado uma vez para um debate num programa de TV, onde eu apresentaria as minhas razões para estar congregado somente ao nome do Senhor Jesus, e outros tentariam justificar suas posições. Por eu considerar debates um terreno perigoso para o cristão, eu declinei do convite, e depois eu descobri que, além de um pastor, o outro participante era um pregador na web que produz vídeos de doutrinas malignas e se posiciona como desigrejado. Na visão de alguém mal informado que assistisse o programa, eu e ele estaríamos no mesmo time. A Bíblia adverte: não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 2, versículo 14 e versículos 24 a 25. Você poderá argumentar que no princípio os discípulos participavam de debates públicos. A diferença é que na época os debates eram entre cristãos e judeus ou pagãos. Hoje esses debates são entre cristãos e cristãos. Também nós não estamos mais no princípio da era da igreja, mas no fim, quando a palavra de Deus é relativizada pela cristandade professa. Ou você nunca ouviu alguém argumentar que, por escrever os mandamentos do Senhor sobre a posição da mulher, Paulo era um solteirão recalcado que odiava as mulheres? Os discípulos acabam de receber a revelação daquilo que colocaria Jesus no centro da história, sua morte e ressurreição. Eles, porém, não entendem o que ele quer dizer e têm medo de perguntar, passando a debater entre si. O debate acaba se desviando para a questão de qual deles seria o maior. E quando Jesus perguntou, eles guardaram silêncio, pois estavam envergonhados. Este é também o risco que eu enxergo em debates públicos, onde a carne pode sair em busca de notoriedade e fama, e ao invés de buscar a glória de Cristo, aí cada um quer ser o maior. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.